A Polônia está virando um gigante econômico. Já foi um dos países mais pobres da Europa. Hoje está entre as 20 maiores economias. A Polônia tem uma das maiores taxas de crescimento da Europa, enquanto a maioria dos países está estagnada. Como resultado, a Polônia está se tornando um centro de poder na União Europeia. Usa seu dinheiro para formar o terceiro maior exército da OTAN, servindo de contrapeso à Rússia. Vamos analisar o que acontece no país e por que isso é importante. Primeiro, vamos entender a origem da Polônia. A história da Polônia é marcada por extremos, com grandes altos e baixos. Em certos períodos, foi uma das nações mais poderosas do continente, mas em outros, nem existia. Isso se deve, em parte, à geografia da Polônia. O país fica no centro da planície europeia, sem proteção a oeste ou leste. Isso significava que a Polônia era um alvo fácil, desde a época dos mongóis no século XIII. No entanto, a Polônia nem sempre foi a vítima. A Polônia chegou ao auge no século XVII com a comunidade polaco-lituana, que controlava grande parte da atual Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia e partes da Rússia. Com 390 mil milhas quadradas e 12 milhões de habitantes, era uma das maiores e mais populosas nações europeias da época. A comunidade era economicamente próspera graças às exportações agrícolas e de matérias-primas. Ela também era chamada de celeiro da Europa devido às suas exportações de grãos, além de ser a principal exportadora de madeira. Isso mostra o potencial que a Polônia tem e mantém até hoje. Porém, esse tempo de poder e prosperidade foi breve. Prussianos no noroeste, austríacos no sul e russos no leste não gostavam da força da Polônia. Eles pressionaram o país até seu colapso total. Por 123 anos, começando em 1795, a Polônia foi dividida entre os três, e ela nem sequer existia. A situação econômica da Polônia era mista. O oeste, sob domínio prussiano e depois alemão, foi modernizado e industrializado. Sob domínio russo e austríaco, a Polônia manteve-se muito pobre. A pior parte sobre a partilha, no entanto, foi a Primeira Guerra Mundial. O país foi dividido entre as potências centrais e as potências aliadas, e como resultado, ficou bem na linha de frente. A Polônia sofreu um grande número de baixas e a destruição econômica foi severa. Depois que a guerra acabou, parecia haver alguma esperança, porém, a Revolução Comunista na Rússia e a derrota das potências centrais na Primeira Guerra Mundial geraram um vácuo de poder. Foi uma chance para a Polônia recuperar a independência, o que ocorreu em 1918. Porém, a economia da Polônia ainda estava ruim. Ela sofreu com hiperinflação e alto desemprego, e foi muito afetada pela Grande Depressão de 1929. Quando a Polônia começou a se reerguer, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha e pela União Soviética, permanecendo na linha de frente por anos. O país foi novamente devastado e sua economia destruída. Cerca de 6 milhões de poloneses foram mortos, 20% da população e 80 a 90% da capital foi destruída pelos alemães. A infraestrutura da Polônia foi destruída, seu ouro roubado e fazendas saqueadas. O país se tornou um dos mais pobres da Europa, e assim permaneceu por décadas. Enquanto o oeste europeu se recuperou rápido com o Plano Marshall dos Estados Unidos da América, a Polônia virou estado satélite soviético sob regime comunista. O país entrou no Comic Con, mas não é o evento de quadrinhos, e sim o Conselho de Assistência Econômica Mútua liderado por Moscou. Isso fez do país uma economia industrial planejada. A Polônia passou a produzir máquinas, navios e automóveis. Isso causou crescimento econômico, pelo menos no papel, e a Polônia voltou ao seu tamanho econômico de antes da guerra. Na década de 1970, a Polônia passou pelos mesmos problemas das economias centralmente planejadas. As estatais eram muito ineficientes e sobreviviam apenas com subsídios do governo. O governo mantinha salários altos, mas faltavam bens básicos, situação que piorou nos anos 1980. O governo passou por crise da dívida, hiperinflação e longas filas por itens básicos. Como resultado, o regime comunista na Polônia enfraqueceu, com cada vez mais oposição política, principalmente do movimento Solidariedade. Em 1989, o governo comunista polonês caiu e um novo governo assumiu o poder. Na época, a Polônia era um dos países mais pobres da Europa.
Em 1990, o produto interno bruto per capita da Polônia era dólares americanos, 1.634, segundo o Fundo Monetário Internacional. Enquanto isso, França, Alemanha e Reino Unido tinham produto interno bruto per capita acima de 20 mil dólares americanos. A pergunta óbvia era: como a Polônia poderia reduzir essa diferença? A Polônia precisou converter sua economia planejada em uma de mercado livre. Isso é muito difícil de fazer, por isso se chama terapia de choque. Quando um país ex-comunista abre o comércio e reduz subsídios, empresas estatais colapsam por falta de competitividade. Milhões perdem empregos e caem na pobreza, pois é difícil. Isso falhou na maioria dos países pós-soviéticos. Na Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Geórgia e Armênia, a crise econômica dos anos 1990 levou a classe média à falência. Enquanto isso, alguns oligarcas conseguiram assumir o controle de suas economias para formar poderosos monopólios que persistem até hoje. A Polônia evitou isso ao lançar, em 1990, o Plano de Terapia de Choque Balcerowicz. 35 anos depois, essa foi a melhor transição entre países pós-comunistas por algumas razões. Primeiramente, a Polônia era menos comunista do que a maioria do bloco oriental, já que a maior parte das terras agrícolas ainda era de propriedade privada. Assim, boa parte da economia continuou ativa na transição, e a Polônia não vendeu ativos estatais a oligarcas. O governo polonês transferiu vários ativos estatais para fundos nacionais de investimento, FNIs. Ao todo, esses FNIs incluíam mais de 500 grandes e médias corporações. Esses fundos foram listados na nova Bolsa de Varsóvia, e cada cidadão recebeu vouchers para adquirir ações. Enquanto isso, o setor privado teve todo o espaço de que precisava para crescer. Negócios privados passaram a competir, e os subsídios às estatais foram congelados. Em 2001, o setor privado já era 70% do produto interno bruto, substituindo o setor estatal e criando empregos. A Polônia teve apoio ocidental sem precedentes entre países pós-comunistas. O Clube de Paris, Clube de Londres, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e União Europeia ofereceram alívio da dívida e ajuda econômica. Eles claramente queriam que a Polônia se juntasse ao Ocidente, e conseguiram. Ainda assim, apesar de ter uma transição melhor do que a média, não foi isenta de dificuldades. A Polônia entrou em recessão profunda após o colapso das indústrias estatais. Em 1990, a inflação chegou a 568% e continuou alta por anos. A taxa de desemprego atingiu o pico de 15% em 1994 e mais tarde, durante uma nova crise econômica, em 2002, chegou a 20%. O padrão de vida caiu temporariamente para milhões, e a ideologia comunista ressurgia entre os trabalhadores. A economia da Polônia cresceu rápido, com o produto interno bruto subindo de 66 bilhões de dólares em 1990 para 173 bilhões em 10 anos. Com o tempo, pessoas comuns passaram a se beneficiar desse crescimento econômico, tornando impensável o retorno ao comunismo. E nesse momento, a Polônia estava prestes a dar outro grande salto ao ingressar na União Europeia. A Polônia assinou o Acordo Europeu em 1991 para se preparar para a União Europeia e, em 1994, pediu formalmente a adesão. Em 2004, 10 anos depois, a Polônia tornou-se membro da União Europeia, impactando fortemente sua economia. 4 anos após a adesão, o produto interno bruto da Polônia dobrou de 256 para mais de 500 bilhões de dólares e continua crescendo. A Polônia ganha muito com o livre comércio na União Europeia, destino de mais de 70% de suas exportações. E, em geral, a Polônia é um dos países que mais comercializam em relação ao seu tamanho econômico. O comércio, em relação ao produto interno bruto da Polônia, subiu de 44% em 1995 para mais de 110% hoje. O motivo é simples. A Polônia acessa livremente o mercado de 20 trilhões de dólares da União Europeia, sem tarifas nem alfândega. A Polônia possui salários baixos para os padrões da União Europeia. Na Alemanha, as pessoas ganham em média um salário bruto de cerca de 52 mil euros. Na Polônia, a renda média anual é de cerca de 22 mil euros, menos da metade.
É por isso que é o lugar perfeito para fabricar produtos ou prestar serviços para o resto da Europa. Outro benefício é que a Polônia faz fronteira com a Alemanha, maior economia da Europa, com um produto interno bruto de 45 trilhões de dólares. Leva apenas cerca de 6 horas para ir de carro de Varsóvia até Berlim. Então é muito fácil comercializar entre os dois países. Mas não é só o livre comércio que está ajudando a Polônia. O país recebe muitos investimentos da União Europeia através do chamado Fundo de Coesão. A União Europeia apoia Estados-membros mais pobres com recursos de países como Alemanha, França e Holanda. Para se qualificar, países devem ter renda per capita abaixo de 90% da média da União Europeia, como é o caso da Polônia. O objetivo é equilibrar o campo para facilitar a cooperação entre os Estados-membros. Além disso, os Estados-membros mais ricos devem se beneficiar do crescimento econômico dos Estados-membros mais pobres, pois poderão comercializar mais com eles. A Polônia foi quem mais recebeu fundos da União Europeia entre os Estados-membros. São 261 bilhões de euros, cerca de 300 bilhões de dólares, em 20 anos, para mostrar a dimensão. Isso é muito mais dinheiro do que o Plano Marshall usou para reconstruir a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com a inflação, a Polônia investiu em infraestrutura, educação e modernização, mudando totalmente o país. Em 1990, a Polônia quase não tinha rodovias. Hoje, conta com uma rede ampla integrada ao sistema europeu. A educação na Polônia supera a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e se iguala à da Europa Ocidental. A Polônia também usou fundos da União Europeia para criar polos de inovação e financiar startups. Até agora, só discutimos os benefícios da entrada da Polônia na União Europeia. E embora tenha sido definitivamente um saldo positivo para a economia da Polônia, também existem muitos problemas. A Polônia enfrenta forte emigração para a União Europeia por causa do Acordo de Livre Trabalho. Isso permite que qualquer cidadão da União Europeia trabalhe em outro país da União Europeia sem visto de trabalho especial. Para quem vive em países com salários baixos, como a Polônia, trabalhar em países com salários mais altos é muito atraente. Isso inclui pessoas que trabalham na agricultura ou na indústria, mas também médicos ou engenheiros altamente qualificados. Isso causa uma grande fuga de cérebros na Polônia e prejudica seu crescimento econômico. Nos primeiros anos, isso foi um grande problema, com milhões vivendo e trabalhando fora. O lado positivo era o envio de remessas para casa. Com o crescimento econômico da Polônia, mais pessoas permanecem no país. Já se fala até em uma fuga de cérebros reversa, com membros da diáspora polonesa retornando para participar dos sucessos econômicos do país. Mesmo resolvendo a fuga de cérebros, a União Europeia ainda não é ideal para a Polônia. Quando a União Europeia sofre, a Polônia também enfrenta problemas. Desde 2008, a grande recessão iniciada nos Estados Unidos da América impactou fortemente a Europa. Enquanto os Estados Unidos cresceram rápido, a Europa ficou estagnada por 10 anos. As maiores economias europeias só cresceram novamente em 2022. A Polônia sentiu o impacto disso porque todo o seu motor de crescimento depende do restante da Europa. Sem crescimento na Europa, a Polônia também ficou estagnada. Em 2008, o produto interno bruto da Polônia foi de 536 bilhões de dólares. 9 anos depois, em 2017, era de 528 bilhões de dólares. Um resultado deprimente. Parecia que a Polônia ficaria presa na armadilha da renda média e nunca chegaria ao topo. Ainda assim, apesar de todas essas dificuldades, a Polônia fez um grande retorno após 2017. Entre 2017 e 2024, o 528 para 914 bilhões de dólares, um grande salto. E também vale a pena olhar para o produto interno bruto da Polônia. Na paridade do poder de compra, bens e serviços custam menos na Polônia que no resto da Europa, tornando o dólar mais valorizado lá. Se ajustar essa diferença, o produto interno bruto da Polônia já chega a 2 trilhões de dólares. O produto interno bruto per capita da Polônia em paridade de poder de compra é alto, chegando a 55 mil dólares. Isso supera levemente o Japão e se aproxima das maiores economias europeias. Grande parte dessa prosperidade surgiu nos últimos 8 anos. Há muitos motivos para isso, e não é só por causa da entrada na União Europeia.
Claramente, algumas coisas diferenciam a Polônia do resto da Europa, e é um dos poucos países que tem crescido. Uma delas é o crescimento da indústria manufatureira. Em 2023, a indústria manufatureira da Polônia gerou dólares americanos, 136 bilhões, quase 20% do produto interno bruto. De várias formas, está replicando o modelo alemão de manufatura, que tornou a Alemanha o terceiro maior exportador mundial. A Polônia possui uma indústria automotiva forte, com Fiat, Volkswagen e Toyota produzindo peças e montando carros no país. A Polônia aumenta a produção de máquinas, equipamentos, produtos metálicos e químicos. É um dos principais exportadores de eletrodomésticos e móveis. A maioria dos produtos manufaturados da Polônia é exportada para a Europa, fazendo do país um polo regional. O acesso ao mercado europeu favorece a Polônia em relação à China, e seus custos trabalhistas são mais competitivos que os da Alemanha. Outra coisa que a Polônia exporta para o restante da Europa são serviços, principalmente serviços de tecnologia e negócios. Somente tecnologia da informação e tecnologia da informação C representam 8% do produto interno bruto da Polônia. A Polônia investiu em educação, ciência, tecnologia, engenharia e matemática nos últimos anos, envolvendo muitos desenvolvedores e engenheiros, e tem obtido bons resultados. Ela virou o local ideal para empresas de tecnologia ocidentais terceirizarem serviços. País estável, mão de obra qualificada, acesso à União Europeia e salários bem mais baixos que concorrentes. É por isso que Google, Microsoft e Amazon estão investindo no país para transformá-lo em um polo tecnológico europeu, mas não é só tecnologia. A Polônia também atua em contabilidade, recursos humanos, atendimento ao cliente e outras áreas para o mercado europeu. Cerca de 23 milhões trabalham em serviços empresariais na Polônia, exportando mais de 40 bilhões de dólares em 2024. O aumento na manufatura e nos serviços empresariais é impulsionado por grandes investimentos de empresas estrangeiras. A Polônia lidera em investimento estrangeiro direto na Europa Central e Oriental e é a sexta na Europa. É muito impressionante, considerando o seu tamanho. A maioria dos investimentos vem de países europeus, principalmente Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Isso reflete a tendência de nearshoring, onde empresas buscam produzir e prestar serviços mais perto dos mercados devido à incerteza global. Para os Estados Unidos, a maior parte do nearshoring vai para o México. Mas para a União Europeia, a Polônia é o melhor lugar para isso. Não apenas pelos salários baixos, mas também pelo setor financeiro desenvolvido da Polônia. Muitas das maiores empresas da Polônia são bancos e firmas de investimento que facilitam investimentos no país. Grande parte desse investimento vai para obras de construção, fundamentais na economia polonesa. As empresas estão construindo casas, escritórios e instalações industriais. O governo também investe muito em infraestrutura, como estradas, ferrovias e energia. A construção emprega mais de 1 milhão de pessoas na Polônia. Em 2025, o setor da construção deve superar 110 bilhões de dólares, mais de 10% do produto interno bruto. Isso está bem acima da média de outros países. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva começar um canal. Mas se você já pensou em começar um canal no YouTube, ou um canal no YouTube sem mostrar o rosto, como este aqui, bem, agora é o momento perfeito. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores, e agora promove ainda mais canais novos e pequenos. Sei que muitos têm dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Sempre recebemos perguntas por e-mail de alguns de vocês. Reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um só lugar. Treinamento intensivo por um preço incrível, totalmente grátis. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode se inscrever nesse campo de treinamento clicando no link na descrição ou na tela em Inscreva-se agora. Diferente dos vídeos do YouTube, o campo de treinamento é como uma chamada no Zoom e limitado a 100 pessoas. Vamos voltar ao vídeo. Também destaco a indústria de defesa. Devido à sua posição vulnerável no mapa, ao lado da Rússia e da Bielorrússia, a Polônia precisa ser forte, e isso também está desempenhando um papel em sua economia.
A Polska Grupa Zbrojeniowa, principal empresa de defesa polonesa, cresce rapidamente. Isso se deve ao orçamento de defesa de 4,7% do produto interno bruto em 2024, cerca de 45 bilhões de dólares. Muito desse valor está sendo destinado à compra de novos equipamentos do exterior, mas, eventualmente, a Polônia quer ser autossuficiente em áreas-chave. Também busca ser grande exportador de armas para a Europa e impulsionar a economia. Olhando para o futuro, a dúvida é: a Polônia continuará crescendo em breve? A Polônia deve continuar crescendo rápido e atingir um produto interno bruto de 13 trilhões de dólares até 2030. Mas, por baixo da superfície, ainda existem problemas. Um desses problemas são as disparidades regionais extremas que podem minar seriamente a estabilidade política. A região metropolitana de Varsóvia é a mais rica do país, com um produto interno bruto per capita de mais de dólares americanos 40 mil. As regiões mais pobres da Polônia têm 15 mil. O crescimento que está acontecendo no país também não é dividido de forma igual, com as áreas mais prósperas crescendo mais rápido do que as regiões mais pobres. É tão ruim que as pessoas falam sobre Polônia A e Polônia B, principalmente entre as grandes cidades e o interior, e entre o oeste e o leste. Quando as pessoas vivem em mundos diferentes, isso não é bom sinal. Outro problema é a crescente dívida nacional da Polônia. Atualmente, a dívida da Polônia em relação ao produto interno bruto é de 54% e cresce rapidamente. No ano passado, o déficit do governo atingiu 66% do produto interno bruto devido ao aumento do orçamento de defesa. Isso, obviamente, não é sustentável e vai aumentar rapidamente o nível da dívida. Até 2030, a dívida da Polônia em relação ao produto interno bruto já pode estar em 70%. Isso supera a média da União Europeia. Pagamentos de juros podem sair do controle, forçando a Polônia a cortar gastos. E como os gastos do governo têm sido um fator tão importante no crescimento do produto interno bruto, isso também significa que o crescimento econômico pode desacelerar. Outro grande gargalo é a crise demográfica da Polônia. O país tem a pior taxa de fertilidade da Europa, com apenas 1,1. Isso é só metade da taxa de reposição, de 2,1. No ano passado, houve apenas 250 mil nascimentos na Polônia, o menor número desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A população diminuiu por 6 anos consecutivos, perdendo 10 mil pessoas em 2024. A Polônia está enfrentando um rápido envelhecimento e um colapso populacional de longo prazo. Daqui a 10 anos, a Polônia pode já ter perdido 21 milhões de trabalhadores devido aos problemas demográficos, cerca de 126% da força de trabalho atual. Isso pode reduzir os 6 a 8%. No futuro, pode piorar ainda mais. Até 2060, a população da Polônia pode diminuir de 37 para 27 milhões. Até o fim do século, a Polônia pode ter só 19 milhões de habitantes. É difícil prever o impacto disso na economia devido à automação, mas certamente não será positivo. A Polônia terá idosos demais para sustentar com pensões e assistência médica. E haverá menos trabalhadores e consumidores que em outros países. Devido a esses problemas, a Polônia pode estagnar ao alcançar o nível da Europa Ocidental. Mesmo assim, a Polônia não deve ser vista como irrelevante no cenário mundial. Ela pode ter grande influência na Europa, como no século XVII. Isso porque a Polônia ainda é o candidato ideal para ser líder na Europa Central e Oriental. Países como os Bálticos, Tchequia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária sentem que estão espremidos entre o Ocidente e o Oriente. Com sua crescente influência econômica, a Polônia assume liderança para unir esses países. Em 2015, foi lançada a Iniciativa dos Três Mares, conectando países do Mar Báltico ao Mar Adriático e ao Mar Negro. Ela inclui vários membros, com Ucrânia e Moldávia sendo parceiras. O objetivo é ampliar a cooperação entre países, sobretudo na economia. Com a Via Carpatia, o leste europeu está sendo conectado por ferrovia desde a Lituânia até a Grécia. Essa integração próxima com o leste europeu pode ser uma grande oportunidade para a economia polonesa no futuro. Com o desenvolvimento do leste europeu, a Polônia pode direcionar seu comércio do Ocidente ao Oriente e evitar parte da estagnação da Europa Ocidental. A Polônia vem se tornando o principal garantidor regional de defesa, atuando como contrapeso à Rússia.
A cooperação regional de defesa cresce com o Triângulo de Lublin, Polônia, Lituânia e Ucrânia, e o Bucareste 9, que inclui Polônia, Bálticos, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. A Polônia é a líder nesses grupos e está usando seu enorme orçamento militar para criar o terceiro maior exército da OTAN, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Turquia. Isso dá à Polônia influência além de suas fronteiras, algo que não é novo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, líderes poloneses planejaram o Intermarium, uma federação entre os três mares sob liderança da Polônia. O objetivo principal era equilibrar Alemanha e Rússia. Mas a Polônia também queria restaurar a antiga comunidade polaco-lituana. Uma federação da Europa Central e Oriental é improvável em 2025, mas estamos caminhando para isso. Obrigado por assistir.